Está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome está chamando. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem buscar o rei, está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar.
os salve todos os irmãos que estão nos acompanhando através dessa transmissão, com a santa e a maravilhosa graça do Senhor. Amém? É um prazer para nós poder estar aqui mais uma vez transmitindo este momento de louvor e, sobretudo, de conhecimento da Palavra de Deus, de estudo da Palavra de Deus. Para dar início a este momento, eu gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças, onde você estiver, seja na sua sala, no seu quarto, que você possa estar fechando seus olhos e elevando seu pensamento ao Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos deste vida, mais uma vez o Senhor provou o seu amor, o seu cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor, pela noite que se passou. Obrigado, meu Deus, pelo novo dia que começou. Obrigado, Senhor, pela nova semana que está se iniciando. Que o Senhor possa estar derramando bênção, Senhor Deus, sobre este dia, sobre esta semana, sobre este momento, que seja verdadeiramente um momento de conhecer mais a Tua Palavra, de aprender mais sobre Ti, aprender mais sobre o Teu ser, que o Senhor possa estar derramando o Teu Espírito sobre nós, que nós possamos entender verdadeiramente a mensagem que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, vem estar nos abençoando. Amém. Queridos irmãos, abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo que realmente é o versículo-chave de todo o sentido da escola bíblica dominical, do estudo da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E no versículo 17 fala assim: Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Amém? Então toda a palavra, ela é inspirada, toda a Escritura é inspirada no Senhor. Nós vamos louvar mais uma canção e logo após estaremos passando para o estudo. Um lugar de descanso,
Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus esteja abençoando a vida de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem nessa manhã de domingo. Louvado seja Deus. Nós iniciaremos a mais um estudo da Palavra de Deus, a nossa escola bíblica, em que nós estudaremos a respeito da igreja. A igreja é uma instituição para todos os tempos. Em todos os tempos, em todos os lugares, a igreja ela tem o seu papel fundamental e importante no desenvolvimento humano, como também no desenvolvimento psicoemocional e espiritual de todas as pessoas. E hoje nós trataremos de um assunto, a igreja e sua responsabilidade missionária. Nós vamos estudar a respeito desse tema hoje, a base do nosso estudo nessa manhã está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Então esse é o texto base em que nós vamos estudar nessa manhã. Nós louvamos a Deus, que Deus nos proporcionou esse momento de nós estarmos juntos, estudando a palavra de Deus, adorando ao Senhor, esperando em Deus que logo em breve estaremos todos juntos, reunidos fisicamente, para podermos celebrar culto ao nosso Deus e exercer de fato o amor fraternal entre os irmãos. Com certeza nós temos sentido muita falta de estar vendo os irmãos, de estar nos abraçando, de estar nos cumprimentando, e isso tem sido um peso muito grande, principalmente na vida da igreja, que tem uma maneira mais acalorada de se cumprimentar. Então nós louvamos a Deus, mesmo em meio a essa dificuldade, sabendo que essa provação, essa tribulação, essas circunstâncias, ela tem um tempo para durar, e nós esperamos em Deus que o mais breve possível estaremos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia e você pode acompanhar juntamente conosco. Alguns textos serão citados aqui, você pode acompanhar conosco aí esse estudo nessa manhã, e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, o abençoe poderosamente nessa manhã, tanto a você quanto toda a sua família. Louvado seja Deus. A partir dessa semana, nós já estaremos funcionando a igreja, o culto presencial, e nós estamos aí já na expectativa do novo decreto municipal, em que as igrejas funcionarão proporcionalmente numa proporção de 50% da capacidade da sua igreja, obedecendo assim as regras de barreira sanitária, como o uso de máscaras, asepsia das mãos, e um ambiente bem higienizado, mantendo a distância também entre as pessoas de 1,5 metro. Mas nós vamos superar tudo isso, É uma nova modalidade. De uma coisa eu tenho certeza: o Evangelho, a palavra de Deus, tem chegado a muito mais famílias do que antes, que apenas o culto acontecia dentro do templo. Hoje está espalhado em todos os lares, em todas as famílias. Louvado seja Deus por isso.
nós queremos fazer a parte da leitura do texto, que é a base da nossa lição nessa manhã, e depois passaremos a nossa introdução, e na consideração dos irmãos já vão fazer os seus comentários e já vai fazer a sua consideração também, cumprimentando os irmãos que estão em casa. Louvado seja Deus. O texto que segue, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo de 1 a 10, vai nos revelar o seguinte: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, porquanto assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de causar a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. Louvado seja Deus. Então essa é a diferença que há entre a nação que serve a Deus e a nação que não serve a Deus, né? Nós cremos, fomos aceitados, alcançamos a promessa, a misericórdia de Deus, porque nós cremos, né? E dessa forma a nós foi otorgado o direito de sermos chamados povo de Deus, né? Não porque nós queríamos e desejássemos isso, mas Deus nos chamou e nós ouvimos a sua voz e nós cremos e aqui estamos como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Todavia, aqueles que não creem não têm razão nenhuma de serem chamados povo de Deus, mas assim nós somos. E a nossa introdução vai falar a respeito da responsabilidade da igreja, né, no campo missionário. A responsabilidade da igreja, ela deve ser uma responsabilidade missionária, né? E segundo missões na Bíblia, como diz o Antigo Testamento, é a partir do capítulo 12 de Gênesis, a história do povo de Israel. Será que não havia uma preocupação da parte de Deus com as demais nações? Muitas vezes a gente questiona isso. Ou será que o texto bíblico está demonstrando que por meio daquele pequeno povo estava o objetivo divino de alcançar o mundo inteiro? Vamos alcançar, ou vamos pensar um pouco sobre essa história. Seu início se dá com o patriarca Abraão.
que respondeu ao chamado divino com fé, segundo Gênesis capítulo 12. Por isso as promessas de bênçãos repetem-se aos seus descendentes, como narra o livro de Gênesis, no capítulo 22, de 17 a 18, a quem o texto sagrado se refere quando fala sobre a descendência de Abraão. De que o texto está falando quando a narrativa diz sobre a descendência de Abraão? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Nós herdamos essa promessa que foi feita não somente a Abraão, em especial a descendência direta, descendência de Abraão, mas também para todas as famílias da terra, E mesmo vivendo num tempo em que a lei era aplicada e seguida naquele tempo, Deus justifica Abraão pela sua fé, pelo crer dele em Deus, pela confiança que ele tinha em Deus, pela fé que ele tinha em Deus. Abraão foi justificado ainda no tempo da lei, foi justificado pela sua fé. Isso é promessa de Deus, pela promessa e pela aliança que Deus fez com ele. Então nós seguiremos aqui a nossa dissertação nessa manhã a respeito da lição, e nós passaremos a palavra aos irmãos para darem o seu bom dia, as suas considerações, e depois nós vamos fazer a leitura do primeiro ponto e fazer os comentários. Irmão Adriano. Quero saudar todos os irmãos que nos acompanham, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Quero também dizer da nossa alegria em saber que iremos reiniciar nossos cultos, já com a presença de alguns irmãos, e dizer que é bênção poder aprender mesmo em tempos de dificuldades, sabendo que o Senhor nos sustenta em todas as coisas. Mas hoje iremos aprender a respeito, eu diria, dessa herança missionária, observando que toda a Bíblia, mesmo que o Antigo Testamento se concentre mais na história de Israel enquanto nação, enquanto povo, mas fica nítido que nós herdamos como igreja essa responsabilidade, o privilégio de sermos participantes das promessas feitas a Abraão, como herdeiros, com esse povo nascido de Abraão pela fé, mas também a responsabilidade de cumprir a missão que, infelizmente, a nação de Israel não pôde ou não teve sucesso. Então vamos ficar atentos aí, porque com certeza vamos aprender bastante hoje. Bom dia, irmãos, graças a Deus a todos que nos assistem, aos irmãos que estão aqui presentes. Para mim, fico feliz de saber aí, que eu cheguei na conversa, peguei pela manhã andando, mas fico feliz de saber que nós estamos prestes a retornar, a cultuar novamente. Tem que ser de falta, a gente fica naquela vontade de estar ali com os irmãos, de forma mais próxima. E hoje nós temos a igreja, isso é responsabilidade missionária. Temos bastante, para esses dias, sugestivo e importante, porque assim, essa é a grande tarefa da igreja, é a sua responsabilidade com as missões, Isso, quando olhamos para a Bíblia, é impossível nós não perceber todo o Antigo Testamento, Deus agindo de forma missionária. Então, assim, a partir de Gênesis 12, como o pastor leu aqui na introdução, é que é onde nós temos o fundamento da missão, a missão da igreja, começando a partir de Abraão. E eu tenho certeza que nessa lição, cada irmão que está em sua casa vai ver que ele após a conversão, o novo nascimento, ele deve ter essa responsabilidade em sua mente, que ele talvez não ir ao campo, não ir a lugar distante, mas ele é responsável de uma missão. Essa missão foi dada a ele também como um membro do corpo de Cristo, E a igreja, tanto de forma local como de forma expansiva, cultural, a igreja tem que estar em mente que a sua responsabilidade mais do que nunca é ser missionária. Essa responsabilidade Deus deu à igreja hoje, o privilégio de termos, após Israel não cumprir esse papel, porque Israel, ao autor, muitas vezes fracassou, E hoje nós temos a oportunidade de continuar essa tarefa que agora Cristo nos ajuda a cumprir, Então, que possamos estar atento à lição, como o irmão falou,
vamos aprender essa manhã sobre a responsabilidade da igreja no que se tange à missão que foi dada a ela. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do primeiro ponto e depois o nosso irmão Adriano vai fazer o seu comentário, né? Depois nós vamos fazer a nossa sequência aqui. O segundo ponto, eu vou deixar o comentário para o irmão Nelson, ele vai fazer um comentário do segundo ponto e depois faremos no terceiro ponto aí, os nossos comentários. A formação missionária da igreja. Uma igreja, para que ela tenha uma característica de igreja neotestamentária, a igreja ideal, a chegar a ser reconhecida como uma igreja ideal, uma igreja bíblica, uma igreja pautada nessa rocha, nessa pedra angular a qual Jesus ela se coloca. Ela precisa exercer, precisa estar evidenciada na sua trajetória de existência e na sua atuação, a ação missionária. Uma igreja que não tem nenhum tipo de ação missionária, uma igreja que não visa o bem-estar de outras pessoas, ela não recebe a característica, ela não tem a característica de ser uma igreja neotestamentária. E a gente vai perceber aqui que a formação dessa igreja, como formou essa igreja? Em primeiro lugar, os descendentes diretos de Abraão. Como já tivemos a oportunidade de mostrar na introdução, o chamado e as bênçãos dele consequentes se repete em seu filho Isaac, como está registrado em Gênesis 26, do versículo 2 ao 4, se repete também ao seu neto Jacó, como está registrado em Gênesis capítulo 28, do versículo 13 a 14, e ao seu bisneto José, como está registrado em Gênesis no capítulo 49, no versículo 22. Em segundo lugar, a descendência de Abraão, herdeira do chamado, das promessas, das bênçãos do patriarca, é o próprio Jesus Cristo, como retrata lá em Mateus capítulo 1, no versículo 1, falando da genealogia de Jesus. Jesus ele é descendente também de Abraão. Só por meio dele foram alcançadas de maneira definitiva os que estavam fora da nação de Israel. Só nele há provisão de bênção para todas as famílias da terra, segundo está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, versículo 20, como também está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. E o terceiro ponto, que em terceiro lugar, os descendentes de Abraão são os cristãos, a igreja do Senhor, os atuais verdadeiros herdeiros, segundo a carta que o apóstolo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27 a 29. Pode-se dizer então que Deus já pensava em missões quando ainda não havia missionários. Desde o Antigo Testamento, Deus havia preparado um povo com o objetivo de levar o seu domínio, proclamar sua majestade e tornar suas bênçãos conhecidas e estendidas a toda a terra. E a maneira pela qual o Senhor deliberou fazer isso foi através do trabalho missionário de sua igreja, como nós lemos na carta em 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 9. O povo de Israel, privilegiado por causa do seu chamado especial, não conseguiu, contudo, fazer com que as bênçãos de Deus se estendessem a todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, a igreja se torna responsável por esta missão, que não nos esqueçamos que as bênçãos e responsabilidades prometidas a eles nos alcançaram. Então está aí a leitura do nosso primeiro ponto. Nosso irmão Adriano vai fazer o seu comentário. Ok. Em relação à formação missionária da igreja, o que nós temos aqui é a trajetória. Nós temos que a igreja ela se inicia até mesmo antes de Cristo, vamos pensar, considerando que nós somos herdeiros,
aí das promessas feitas ao povo judeu a partir de Abraão. Então, o que nós temos aqui no primeiro ponto é isso, né, que os descendentes diretos de Abraão são os herdeiros e os responsáveis. Quando eu digo direto, eu digo a partir da genealogia, né, geneticamente falando, eles tinham essa responsabilidade de anunciar as demais nações. Pelo menos quando eu observo o Antigo Testamento, eu vejo isso muito nítido no propósito de Deus, de que aquele povo, sendo ele obediente, então as demais nações iriam perceber a diferença, iriam se questionar: o que esse povo tem que nós não temos? O que esse povo que é pequeno do ponto de vista numérico, é menos forte do ponto de vista bélico, mas mesmo assim é tão prósperos? O que eles fazem de diferente que nós não fazemos? E com certeza a conclusão seria como chegou a ser no tempo de Josué, por exemplo, a respeito do Deus que eles serviam. Então aquele povo seria completamente diferente das demais nações. Porém, o que nós vemos na trajetória de Israel? Vemos um povo que desejou ser igual às demais nações. E aí é onde começa, a meu ver, a quebra do povo. Portanto, irmãos, eu poderia concluir nesse primeiro ponto que a responsabilidade nossa é ser diferente dos demais nesse aspecto, na maneira de viver, para então poder exercer e representar o Senhor Deus conforme Ele nos mandou. Então nós temos que o Antigo Testamento Deus trabalha com o povo e com a nação, com a ideia de território, com a ideia de nação, Mas a partir de Jesus, que é o verdadeiro herdeiro de Abraão, nós temos uma mudança nesse aspecto. Então, como Israel não entendeu essa visão divina para todas as nações, mas se fecharam dentro de si e começaram a olhar para dentro, então, a partir de Cristo, nós temos uma abertura para que, de fato, o plano de Deus possa acontecer na vida de todas as famílias da terra. Obviamente que também vemos essa sequência lógica no ministério de Jesus, em que ele vem primeiro para o judeu, depois então é que o ministério é estendido às demais. Mas vemos que a partir de Cristo há realmente um cumprimento do objetivo de Deus, que é alcançar todas as pessoas. Nós, os chamados gentios, herdamos todos esses privilégios que os judeus tinham como primazia, não sendo eles, não que as promessas fossem deles em particular apenas, mas eles tiveram a primazia porque receberam primeiro. Em Jesus, essas promessas, essa primazia, ela é estendida a nós enquanto igreja. Nós então entramos nesse contexto a partir de Jesus, em que nós herdamos as promessas. O apóstolo Pedro faz o mesmo paralelo entre eles e nós, quando cita os mesmos nomes dados a eles, também dando a nós, mostrando que nós somos herdeiros dessas promessas e responsabilidade, conforme lemos aí no texto inicialmente. Em terceiro lugar, nós temos que a descendência de Abraão são os cristãos, porque somos descendentes segundo a fé, porque adquirimos a mesma fé que Abraão teve no Deus verdadeiro, no Deus único, e por isso então somos gerados em Cristo, que é o descendente de Abraão. Portanto, somos participantes das mesmas promessas. E eu queria apenas ler esse texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 27 a 29, quando estava estudando. Eu penso que o apóstolo Paulo deixa bastante nítido esta informação, esta verdade da nossa herança como responsáveis agora na qualidade de igreja, não mais como uma nação, como um povo genético, mas sim como herdeiros de Cristo. Diz assim o texto sagrado, Gálatas 3, do verso 27 ao versículo 29: porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então fica bastante claro nesse texto, irmãos, que a igreja, ela herda esse plano de Deus, esse propósito de Deus, traçado desde o Éden. Que o plano de Deus para a salvação da raça humana, para o livramento da ira de Deus, está traçado desde o Éden. Então nós, com certeza, podemos ficar seguros de que não fomos enxertados acidentalmente. Não, porque o plano A deu certo, Deus então traçou o plano B. Não, o plano de Deus é esse, sempre foi esse. Não existe plano B para Deus, é o plano de Deus, que vai se cumprir e está se cumprindo, e nós podemos assim nos sentir participantes, com certeza, da herança e dos propósitos divinos, né, que é anunciar as boas novas de salvação. Amém? Então, por isso que nós, não, nesse aspecto, né, não precisamos ser constrangidos diante dos judeus, porque com certeza estamos aí inseridos no propósito do Senhor Deus, desde sempre. Muito bem, daí o comentário do nosso irmão Adriano, louvado seja Deus por isso, que você também possa crer em Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confiar na promessa que Ele fez, e permitir que Ele mude a sua vida, transforme a sua vida, e que você venha a ser também povo de Deus, ser escolhido, ser alcançado por essas riquíssimas promessas feitas a tantos quanto creem em seu nome. Povo de propriedade exclusiva de Deus é o segundo ponto. Nós vamos fazer a leitura, depois o irmão Nelson ele vai fazer assim também o seu comentário, a sua consideração. Como um bom judeu, Pedro, ao escrever sua primeira epístola, especialmente no capítulo 2, está imerso nos textos do Antigo Testamento. Mas, surpreendentemente, o que ele diz, dirigindo-se à igreja do Senhor, é que ela se tornou a raça eleita, uma família, uma nação escolhida. Estes eram objetivos e títulos referentes a Israel, conforme podemos ler em Isaías 43, no versículo 21. A ideia é de que o agrupamento de gente com vida e descendência comuns, ao aplicar essa designação à igreja, o apóstolo está afirmando que esta tem uma vida comum, uma vez que a vida de Cristo é compartilhada por todos os seus membros, ou seja, por todos os que já participaram do novo nascimento e se tornaram filhos de Deus. Os crentes são uma nova raça, uma nova geração, destinada a habitar na pátria celestial. Mas Pedro não para por aí. Após apresentar o grande privilégio da igreja de ser nação escolhida pelo próprio Senhor, passa a apontar alguns outros títulos, também honrosos, que, no entanto, envolvem grandes responsabilidades. E nesses títulos está o primeiro, que é sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Há duas características que distinguem um sacerdote. A primeira característica é que o sacerdote é alguém com acesso a Deus e com a missão de levar outros a fazerem o mesmo. Este era um privilégio bastante restrito. A palavra latina para sacerdote tem o significado de construtor de pontes, ligações entre o homem e o divino, entre o homem e o divino. E a segunda característica é que o sacerdote é ainda alguém que oferece ofertas a Deus. O pensamento é que os crentes em Cristo, a sua igreja, assumiram a elevada posição de irmãos do Rei e sumo sacerdote Jesus Cristo. Importante ressaltar que é a missão da igreja e de todos os crentes, individualmente, e não exclusivamente de ministros e estruturas denominacionais ou juntas de missões.
Então a responsabilidade é de sermos sacerdotes, cada um de nós somos sacerdotes, porque nós servimos de ponte, de ligação, construímos ponte para que as pessoas elas possam também se achegar a Deus, né? Nós não somos a ponte, mas nós construímos essa ponte, nós apresentamos aquele que é o mediador, né? Aquele que faz essa ligação, que é Jesus Cristo. E no terceiro ponto aqui, a terceira denominação para a igreja, nação santa, extraído do Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Este título implica na necessidade de santidade, obtida através do processo de santificação pela igreja do Senhor. Trata-se da transformação moral que vai ocorrendo em todos aqueles que são transformados segundo a imagem de Cristo. Ser nação santa é ser separado do mundo, de seus vícios e corrupções, é se manter puro, moral e espiritualmente, preparados para o oferecimento do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. A outro codinome que a igreja leva é ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a nós mesmos, segundo a carta que Paulo escreve, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Isaías diz acerca do povo de Deus que foi formado para ele, exclusivamente para a celebração de sua glória e louvor do seu nome. Está lá escrito em Isaías 43, versículo 7 a 21. O povo remido é possessão exclusiva do Senhor. Foi adquirido por alto preço, a expiação pelo sangue do Cordeiro. Sempre propriedade de Deus, torna a pessoa especial, assim como haver pertencido a alguém especial, torna um objeto aparentemente comum em algo extremamente valioso. Então está aí a leitura do segundo ponto, e nós vamos ouvir o comentário do nosso irmão Nelson Francisco. Bem, irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus. É interessante que, quanto ao tema que estamos estudando essa semana, que é a igreja e sua responsabilidade missionária, apesar de nós sabermos que na Bíblia não tem a palavra missão, né? Mas temos um conjunto de textos que nos dão base para isso, que a igreja tem que fazer missão. Aqui está um grande privilégio nosso, pela qual temos que fazer missão, porque nós somos propriedade de Deus, né? A igreja e quando Pedro cita o texto lá de 2 capítulo 2, do 1 ao 10, ele vai usar referências referente à igreja agora, né, no seu tempo ali, hoje aplicando a nós, quando ele chama a igreja de raça eleita, né, era um tipo da Israel. Então ele vai citar aqui alguns termos, algumas expressões que eram exclusivamente a Israel, né? E agora ele, apesar de ter alguns judeus conversos e gentios tudo junto, ele usa essa expressão que agora nós somos raça eleita, né, povo escolhido de Deus, propriedade peculiar de Deus. E ele vai fazer algumas citações aqui, né? Primeiro aqui no ponto da lição aqui é que, como igreja, como propriedade de Deus, cada crente ele é um sacerdócio, né? Ele tem, como o pastor citou, ele é a ponte, né? Ele é a ponte para levar outras pessoas, né? Ele constrói ponte, outras pessoas chegam a Cristo. É uma responsabilidade de cada crente executar a missão. E aí alguém diz, parece que é pai, que fala que a igreja que não faz missão, não é uma igreja que não ama a Deus, não tem amor por Deus. Uma igreja que não está em ação constante, ela não ama a Deus. Então ela não de fato ama a Deus. Então cada crente, o autor deixa claro aqui nesse segundo parágrafo, nesse segundo parágrafo aqui do segundo ponto, pastor aí, é que todo crente agora em Cristo, ele tem essa responsabilidade de agir de forma missionária, de forma da missão. Porque definindo a expressão missionária, dá a ideia de que são aqueles que vão para distância, né, para a terra do Bíblia, né? Mas a
a expressão responsabilidade, ela cabe ao membro da igreja local de exercer a missão. Qual a missão dada a ele? A missão dele é anunciar as boas novas do Evangelho, falar desse Cristo que morreu e ressuscitou, falar desse Evangelho que transforma. Então, cada vez que nasceu de novo, o seu coração deve arder para fazer isso, né? Então, e aí ele vai descrever, dentro do contexto que era para Israel, ele vai citar aqui, ou vai separar aqui, sacerdote real, é o que nós hoje somos, né? Nós cremos no sacerdote universal, né? Nós cremos, não é de pastor, não é das convenções, a responsabilidade de cada membro da igreja de fazer a missão, né? Então, o autor estudar isso aqui, então é responsabilidade de todos exercer. Nação Santa, né? Nação Santa, a igreja, assim como Israel tinha o título de ser um povo separado de Deus, a igreja também deve ser um povo separado de Deus. Isso aplica a igreja, né? Uma igreja que entende que ela é uma igreja que deve ser uma igreja que ama a Deus, é uma igreja missionária, age de forma missionária, e ela é separada, ela é santa. Deus chamou a igreja para ser santa. Quando falamos de igreja tanto local como igreja universal, a igreja vai ser santa. E a igreja local também deve aplicar-se como igreja santa, né? Depois ele vai destacar pouco de propriedade exclusiva de Deus, né? De Deus. E aí o autor diz: nós não somos propriedades nossas, nós somos propriedade de Deus. E aí na Isaías 43, verso 7, diz que nós fomos feitos para a glória de Deus. Isso falando para Jacó, né? Foi feito para a glória de Deus. Aplicando a nós, Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 11, também diz que nós somos feitos, criados em imagem de Cristo para a glória de Deus. Então, isso falando desse privilégio de sermos propriedade exclusiva de Deus, dentro do contexto de sermos uma igreja que tem responsabilidade missionária, né? Então, por que nós temos responsabilidade missionária? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E ser propriedade de Deus nos remete a responsabilidades de sermos o quê? Sacerdócio real, entender isso, de sermos nação santa, porque o privilégio de ser escolhido, Deus nos escolheu, mas existe responsabilidade do privilégio de sermos sacerdócio real, nação santa, né? E de entender que, como propriedade exclusiva de Deus, nós não somos autônomos, né? A autonomia hoje, todo mundo, né, está dependendo de Deus, né? E ser ter autonomia própria, sem entender que Deus é o seu dono, isso é um grande pecado, né? E a igreja entende isso como uma responsabilidade missionária. Ela entende que o Senhor é o autor da missão, né? A missão começa desde Gênesis 3,15, né? E a partir de nós compreendemos do capítulo de Gênesis até o capítulo 11, nós temos ali a ação missionária de Deus, né? Para chamar um só homem, a partir dele, Deus expandir uma nação, e a partir dessa nação chegar a nós hoje, a igreja, né? Que deve cumprir essa tarefa tão árdua, mas que como privilegiados, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, devemos exercer. Então, acredito que estou fazendo um resumo aqui do capítulo, posso quiser acrescentar mais, né? Então, que nós possamos, irmãos, estar atentos a isso, nós que fomos salvos pela graça, entendemos que nós não somos nós mesmos, né? Nós não somos nós mesmos, somos de Cristo, né? Somos povo dele, né? Somos parte dele, ele é o nosso dono, então nós temos essa responsabilidade. Então, se ele é o nosso dono, nós temos que cumprir a tarefa de obedecer a sua palavra, né? De ser responsável na missão que nos foi dada. Então, qual é a missão que nos foi dada? A missão que nos foi dada foi exercer aquilo que ele né? Então, todo crente é um missionário, né? Não existe na igreja ninguém, ou nas igrejas locais, que não seja um missionário que exerça a missão, né? Não é a tarefa do pastor, do presidente da igreja, nem da líder de jovens, todos os irmãos, né? Essa tarefa nossa, porque nós somos propriedades de Deus. É verdade. E como povo de propriedade exclusiva de Deus, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Por essa razão, nós não devemos seguir o mesmo curso desse mundo, né? E o que a gente percebe muitas vezes é que muitas igrejas têm se enredado
em caminhos tortuosos, caminhos exclusos, né? Caminhos espúrios, totalmente alheio à palavra de Deus, porque essa responsabilidade que nós temos de ser propriedade exclusiva de Deus, nós somos chamados por um propósito, nós precisamos cumprir esse propósito. Às vezes as pessoas comentam assim: você só porque você é crente, você acha que você é melhor do que os outros. Mas na verdade nós não pensamos que somos melhores do que os outros. Apenas cremos em um Deus, apenas permitimos que Deus gerencie a nossa vida, experimentamos desse poder de Deus na nossa vida transformador do que nós éramos e do que nós somos, cada vez nos levando para uma vida santa, uma vida separada da malignidade humana. Então assim, cada dia que passa, a gente percebe que a nossa vida ela vai se evoluindo a cada dia para um contexto melhor. Então assim, isso de certa forma para nós é um privilégio, mas também está ao alcance de todos, né? Deus ele não faz acepção de pessoas. Às vezes as pessoas entendem a história da nação de Israel como Deus está fazendo acepção de pessoas. Não, é o contrário. Deus escolheu aquela nação a partir de Abraão, e olha que o histórico de Abraão era incrédulo. Ele era idólatra, né? Vivia numa cidade idólatra, seu pai era idólatra, né? Adorava muitos deuses, né? Deuses esses feitos, idealizados pelos homens. Então Deus chama alguém de lá, no caso Abraão, dentro desse contexto. Abraão crê nessa promessa de Deus, Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, e a partir daquele momento, a vida de Abraão começa a ser transformada. A partir daquele momento, Abraão foi especial, de certa forma tornou-se especial, porque deu crédito à voz de Deus, porque deu crédito a isso. Então ele creu e foi, e isso foi imputado nele como justiça. Então é isso que as pessoas precisam entender. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas o que foi dado a nós, à medida do que nós aceitamos, foi oferecido a nós o perdão, e nós aceitamos. Foi oferecido a nós a graça de Deus para nos salvar, nós aceitamos. Foi oferecido a Deus o amor, nós aceitamos. Foi oferecido da parte de Deus, né, a vida eterna, que nós aceitamos. Então quem aceitou se fez, né, privilegiado. Agora quem não aceitou, a culpa não é de quem aceitou. A culpabilidade está em quem não aceita. Então nós não nos consideramos melhores do que ninguém, mas uma coisa é certa, né? Cremos num Deus Todo-Poderoso, estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Essa é a realidade. Louvado seja Deus. O terceiro ponto: proclamadores de virtudes. Finalmente, Pedro, no capítulo 2, versículo 10, de sua primeira epístola, aponta a fidelidade divina na escolha da igreja para fazer o que a nação de Israel não conseguiu fazer. A igreja se tornou a proclamadora das virtudes de Deus. Todos os privilégios e títulos honrosos dados à igreja implicam em uma responsabilidade missionária. Ela deve proclamar em alto e bom som que antes andava em trevas, mas agora brilha. A luz do conhecimento de Deus, agora a luz da certeza do seu amor demonstrado em Jesus, e agora a luz que ilumina um novo caminho aberto com o poder do sangue de Jesus. A luz que se dá a certeza de pertencimento a um novo povo que vive por antecipação os valores de um reino já instalado nos seus corações. Então também a luz que nos livra do terror de Deus e nos traz a certeza da sua misericórdia. Isso precisa ser proclamado através das vidas dos crentes dedicadas ao Senhor.
Isso será evidenciado na eternidade, quando a igreja triunfante se reunir para sempre com o seu Salvador. Porém, deve ser proclamado hoje através do trabalho missionário. O teólogo Hunter, citado em O Novo Testamento, comentado versículo por versículo, um privilégio envolve responsabilidade. O novo povo de Deus deve tomar a peito a sua tarefa, que não foi cumprida pelo antigo povo, a saber, a declaração das excelências, dos feitos admiráveis de Deus, que o chamou das trevas do paganismo para a maravilhosa salvação. Isso pode ser comparado com as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus 5, de 14 a 16. Onde a igreja deve proclamar a grandeza de Deus? No mundo inteiro. Segundo lá em Atos 1, versículo 8, somos testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e aos confins da terra, ou seja, em todo lugar. Deve ser proclamado em todo lugar. Ser povo de propriedade exclusiva de Deus significa não possuir ídolos, ou seja, nada que se interponha entre Deus, impedindo a verdadeira adoração. Ser amador das virtudes de Deus é não se descuidar da proclamação da palavra através do testemunho pessoal e do compromisso com a obra missionária. Então nós percebemos que a igreja ela deve ser uma proclamadora de virtudes. Há muitas pessoas, e infelizmente muitos têm dado um testemunho equivocado da vida da igreja, da missão da igreja, né? Para muitas pessoas a igreja ela é apenas um lugar em que é movido por dinheiro, o interesse, né? Mas há muita igreja séria, há muito povo sério, há muitas igrejas aí que levam a mensagem de Deus a sério, como também há muitas aí, entendeu? Que o único objetivo é o lucro. Mas também há muitas igrejas sérias. Não é por conta dessas igrejas que têm dado um mau testemunho que Deus vai anular a responsabilidade das pessoas, porque existem as outras opções, né? Existem as igrejas sérias que a pessoa precisa conhecer. Então ela não vai ter desculpa: não fui para a igreja porque as igrejas só querem saber de dinheiro. Mas existe muita igreja séria que trata os recursos que ela tem com seriedade e com responsabilidade. E é tarefa da igreja fazer, cumprir essa missão. Essas virtudes, a igreja ela existe para proclamar virtudes. É para isso que ela existe, né? Ou seja, nós precisamos, à luz do conhecimento de Deus, pregar a palavra. Nós precisamos, à luz da certeza do amor de Deus, pregar essa mensagem às pessoas. Nós precisamos ter, à luz da palavra de Deus, a convicção do caminho certo e pregar esse caminho certo. Nós precisamos ter à luz da certeza da palavra de Deus, de que nós somos um povo que pertencemos a Deus e já recebemos por antecipação muitos benefícios desse reino, ainda aqui nessa terra. Nós recebemos ainda aqui nessa terra muitas bênçãos de Deus, né? Porque nós aguardamos, a nossa posição de sermos a nossa glorificação, a glorificação da igreja, que é o ápice, né, da vida cristã, do povo de Deus. Mas ainda que nessa terra nós experimentamos de Deus, e a luz, né, de Deus também, que nos faz refletir sobre a ira de Deus, o castigo de Deus sobre a vida daqueles que são desobedientes, daqueles que não atentaram para a mensagem de Deus. Então, assim, a igreja, de certa forma, ela se coloca numa
condição de não ser alcançada dessa ira de Deus. A gente percebe aí muitas vezes as pessoas tocando terror no mundo, muitas pessoas preocupadas com o que vai acontecer no mundo. E, na verdade, ainda, pelo que eu penso, ainda não está nem perto do fim. Embora, desde quando começou, cada dia que passa, está cada vez mais perto. Mas, ainda, nós precisamos entender que Deus, Ele nos livra, Ele nos livrou e não vai nos livrar do terror da sua ira, quando Deus derramar o cálice da sua ira sobre a terra. Então, o povo que nós precisamos proclamar, né? Essa semana foi me feita uma pergunta ao evangelizar uma pessoa, né? Um colega meu do trabalho, foi me feita essa pergunta e ele disse assim: quando a gente morrer, nós vamos prestar conta a Deus? Essa foi a pergunta que ele me questionou, né? Quando a gente morrer, eu sei que aqui na terra a gente tem que prestar conta de tudo aquilo que a gente faz, mas quando a gente morrer, nós vamos ter que prestar conta em alguma coisa? Aí eu disse para ele: com certeza, a palavra de Deus diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus para prestar conta do que a gente fez de bom e mal, no corpo ou fora do corpo. Nós vamos prestar conta, grandes e pequenos, crianças, adultos, né, homens, mulheres, todos nós vamos comparecer, segundo o apóstolo Paulo escreve. Então as pessoas precisam saber que vai chegar o dia que vai ser requerido delas, apesar de que a oferta de Deus é o chamado à graça. Essa é a oferta de Deus. Então as pessoas receberão o castigo de Deus, não porque Deus é maquiavélico, não porque Deus é desprovido de compaixão, pelo contrário, Deus demonstrou esse amor, Deus demonstrou misericórdia, Deus demonstrou compaixão, porém os homens rejeitaram essa oferta. Então o convite está estendido à graça. Por isso que a igreja é missionária, porque a igreja é responsável de apresentar, de ser porta-voz de Deus, para dizer para as pessoas que a graça está estendida, que a mão de Deus está estendida, pronta, para salvar. O amor de Deus foi demonstrado pronto para salvar. Então, assim, a responsabilidade vai recair sobre os homens, porque eles rejeitaram, ouviram e não creram, experimentaram, mas recusaram se aproximar de Deus, caminhar rumo em direção a Deus. E a igreja, ela é sacerdócio. Nós somos sacerdote. A igreja que é responsável por fazer essa ponte, por apresentar esse meio que Deus, ou seja, a tarefa da igreja é um privilégio tão honroso, que é continuar o trabalho que Jesus iniciou. Essa é a tarefa da igreja. Imagina que privilégio você continuar um trabalho que o Filho do Deus Altíssimo começou na terra. Isso é privilégio. Então nós somos privilegiados. Então fazer missões é ser privilegiado. É você estar substituindo de certa forma a missão. Nos finais, depois nós vamos fazer o nosso comentário. Os irmãos irão fazer também os seus comentários e nós vamos estar nos despedindo aqui nessa manhã. Desde o Antigo Testamento, Deus tem preparado um povo sacerdotal, que constrói pontes entre Deus e aqueles que não o conhecem, através da proclamação do Evangelho. Uma nação exclusivamente a serviço do Senhor, adquirida por alto preço e com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que tira das trevas, transporta para a luz e ainda eleva a condição de verdadeiros adoradores. É isso que vale a pena, é isso que vale para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, essa é a realidade. Então, nós queremos desde já agradecer a todas as pessoas que nos
ouve e nos assiste nessa manhã. Logo mais à noite nós estaremos aqui, né? Também transmitindo nosso culto, né? E à noite nós daremos alguns avisos aos irmãos, né? Sobre o decreto do prefeito e como a igreja vai funcionar no decorrer da semana. Então nós já vamos gradativamente voltando às nossas atividades normais. Eu quero agradecer a todos nessa manhã, que Deus abençoe. Passa a palavra para as considerações do irmão Nelson, depois do irmão Adriano, e nós estaremos orando e encerrando nessa manhã. Graças a Deus por essa manhã maravilhosa que nos foi dado estarmos aqui juntos para podermos compartilhar a palavra de Deus. E lembrando aqui que nós temos plano sempre de juntar, e a quarentena fez isso, né? Então, para mim, que estivéssemos falando da palavra de Deus, né? E aos irmãos que a gente possamos estar aí em oração contínua, para que quando nós retornarmos, Deus possa nos ajudar a ficar cada vez mais e ter expectativa de que esse começo, mesmo que seja aí, avisado aí, né, aos poucos, possamos estar com prazer de estar juntos, né? Seja na sede, seja em locais, São Félix, São Roberto, possamos estar esperançosos para que isso torne o mais rápido possível, para que possamos continuar essa tarefa que é a nossa responsabilidade missionária, né? Nos bairros onde nós estivermos para esse grande amor, né? Então, quero só considerar que todo aquele que crê em Jesus Cristo, que entende que foi feito na cruz, que entende o plano de Deus, tem sim grande prazer e alegria em falar a respeito do Mestre. Não é algo que a gente fala assim, sem ânimo, sem vontade, sem que, né? Não, a gente fala porque realmente é a verdade. E principalmente quando nós temos nossos olhos abertos para aquilo que vai acontecer vindo da parte do próprio Deus. Então, mais ainda nós nos alegramos porque o amor de Deus está sendo demonstrado, foi e está sendo demonstrado a todos aqueles que desejarem e receberem, né, a palavra da verdade, o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que, só citando aí um pedacinho da lição, o autor diz assim: isto precisa ser proclamado através das vidas dos crentes dedicadas ao Senhor. Então eu entendo que a nossa vida, ela é como um espelho que tem como propósito refletir a graça de Deus. Por isso que é tão relevante, tão importante que cada um de nós, enquanto cristãos, mantenhamos nosso espírito limpo e polido, para que de fato o Evangelho possa ser refletido na vida daquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, né? Queria também agradecer a todos que estiveram conosco, né, que assistiram, né, pedir que compartilhem com os amigos, que nós encerramos aqui, mas o recurso, né, permite que essa live fique gravada e que outras pessoas possam ainda assistir. Se tiver, manda aí para amigo, para parente que não é cristão ainda, né, que tem dificuldade de ir para a igreja, mas que pode ter aí, né, a sua vida abençoada por essa gravação. Amém? Muito bem, vamos orar essa manhã, encerrando o nosso estudo da Escola Bíblica nessa manhã. Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado a Deus por essa manhã maravilhosa, pelo estudo da Tua Palavra, por nos fazer compreender, Senhor, que cada um de nós somos sacerdotes diante de Deus e que a nossa responsabilidade é levar, meu Deus, apresentar este caminho, apresentar essa ponte, meu Deus querido, que é o Senhor Jesus, à vida, meu Deus, das pessoas. Pai querido, Deus eterno, nos ajude, meu Deus, fortalecendo o nosso ânimo, fortalecendo a nossa fé, criando em nós um coração puro. E, ó Deus querido, fazendo de nós homens e mulheres de Deus, uma nação verdadeiramente eleita, um sacerdócio real e uma nação santa. Muito obrigado a Deus, abençoando a vida de todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham um bom almoço a todos.